Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos novamente para um dia de bênção. Estamos subindo agora para o culto que está sendo realizado na IGD Vila Zilda. Início do culto, estamos nos louvores. Daqui a pouco vai ser ministrada a palavra de Deus. Vai ser um dia de bênção, com certeza. Deus vai operar grandemente, falar ao nosso coração, através da palavra que Ele colocou no coração do servo. Perto de você,
amado, eu já ouvi teu clamor. Se eu enxugo tuas lágrimas, muda tua história, porque eu sou o Deus que cuida de ti. E por isso estamos aqui, ó Pai, nessa manhã mais uma vez reunidos, para estar buscando mais a tua presença, para estar buscando mais, ó Pai, da tua operação na nossa vida. Venha operar com tua grandeza, venha operar, ó Pai, com teu poder. Estamos aqui nesse domingo, com certeza, domingo de bênçãos, domingo que o Senhor preparou para estarmos reunidos e tomar posse das vitórias. Estamos no propósito, Pai, do jejum dos 24 domingos, e temos certeza, Pai, que esse jejum não é em vão, porque muitas bênçãos já aconteceram e muitas vão acontecer. Estamos aqui preparados. E aquele que não tomou posse ainda, que não recebeu essa bênção ainda, está na fé, está na certeza que Deus vai operar, que o Deus que eles creem, que o Deus que nós cremos, o Deus que confiamos, é o Deus que promete e cumpre. E temos certeza que hoje é o dia que o Senhor preparou para estarmos aqui sendo abençoados em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Pode sentar agora em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão na igreja. Bom dia a todos que estão assistindo pelo Facebook. Bom dia a você que está em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar do Brasil. Que você venha também compartilhar conosco da mensagem que Deus vai estar falando no nosso coração agora, tomando posse. Você que vai assistir pelo YouTube, você que vai assistir lá do Pernambuco, tem gente que assiste, né, nos acompanha, e Deus tem falado grandemente através da palavra e vai continuar falando. Pode ter certeza que hoje é mais um dia de maravilhas, a operação de Deus em nome de Jesus. Quem está na igreja está bem próximo aqui da bênção. Estamos aqui reunidos para tomar posse dessas bênçãos, e nós estamos aqui na Zona Norte de São Paulo, na Avenida Antonella da Messina, 903. É um bairro da Zona Norte de São Paulo, é região de Santana. E com certeza esse é o lugar da bênção. Você que está aí por perto, que mora nessa região, você também é convidado a comparecer aqui e vir compartilhar conosco das bênçãos que Deus tem proporcionado nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para aquilo que Deus nos deu hoje para ouvir em nome de Jesus. E Ele vai falar e vai abrir o nosso entendimento através da palavra em nome de Jesus. Glórias ao nosso Deus. Você vai abrir a Bíblia, é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Para quem não sabe, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela fala tudo sobre casamento. O que nós queremos saber sobre casamento está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Todas as dúvidas que você tem, todas as dúvidas que nós podemos ter, aquela pessoa que pretende casar, quando são aqueles que pretendem casar, não casaram ainda, você tem que examinar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para depois não ser aquela pessoa que vai ficar murmurando, reclamando, se lamentando, porque você não prestou atenção na palavra de Deus, você não atentou para a palavra de Deus. E quem já é casado, quem já casou, olha, é impossível ter um casamento feliz, é impossível ter um casamento abençoado, é impossível ter uma vida conjugal abençoada se essa vida conjugal não for de acordo com a palavra de Deus. Se nós procurarmos colocar a palavra de Deus no nosso casamento, na nossa vida conjugal, aí sim a nossa vida conjugal vai ser feliz, ela vai ter êxito. Mas se nós não procurarmos, pelo menos da nossa parte, de repente você pode falar, não, mas como é que eu vou colocar o meu casamento de acordo com a palavra de Deus, se o meu cônjuge é aquele que não anda com Deus, que não tem Deus, que não vive a palavra, que não conhece a palavra? Irmão, mas o problema não é esse. O porém é que nós que falamos que somos de Deus, que somos cristãos, somos nós que temos que andar de acordo com a palavra de Deus. Se porque o outro não anda na palavra, ou a outra não anda na palavra, e você foge da palavra e sai fora da palavra por causa dele ou por causa dela, não vai ter como consertar esse casamento, não vai ter como mudar essa vida conjugal. E quem pretende casar, agora presta atenção,
se você não tiver essas qualidades que a palavra de Deus exige que nós tenhamos, nem case. Se você vê que aquele casamento, se você está namorando, está noivo, pretende casar, e você está em pé de guerra, tem discussões, tem desavenças, tem discórdias, tem coisas que vocês não concordam, não andam juntos, não andam de acordo, não estão de acordo com a palavra, tem um que não serve a Deus da forma que deveria servir, é rebelde, é desobediente, não é temente a Deus, não anda na santidade como deveria andar, olha, pode dar um chute e jogar fora, porque essa pessoa não serve para você casar com ela. Seja eu ou seja ela. Seja eu ou seja ela. Então é nessa fase que você tem que ver, irmão. Se já não anda na palavra de Deus agora, antes de casar, depois que não vai andar. Você já começou errado. Se você for aquela pessoa que casar fora da palavra de Deus, conhecendo ela, você já fez errado. Você já começou errado. E aquilo que começa errado, o que acontece? A tendência é continuar errado. E daí para pior. Porque você poderia ter começado certo. Você é conhecedor da palavra de Deus. Tem entendimento da palavra. O que mandou você começar errado? Por que você desobedeceu a Deus? Por que você subiu com trevas? Por que você foi aquela pessoa que agradou os teus olhos, agradou a tua vontade e desagradou a vontade de Deus? Tem que arcar com as consequências. Agora você tem que pagar o preço. E não vai ser fácil não, porque a multa é grande. Aquela pessoa que do tempo da ignorância, a Bíblia diz que essa pessoa Deus não leva em conta. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, que é o tempo que a gente não conhecia a palavra, não conhecia Deus, e achou que ia dar certo, e foi pelo nosso entendimento, e depois deu tudo errado. Quantos foram aqueles que Deus falou que não, e a pessoa falou que sim? Quantos são aqueles que Deus está falando, pela palavra Deus está dizendo, não é esse, não é esta, não é dessa forma, está tudo errado. Você percebe que a coisa não vai bem, você percebe que qualquer coisinha aquela pessoa se irrita, você percebe que qualquer coisinha aquela pessoa quer mandar, tem aquela pessoa que é turrona, aquela pessoa que quer passar por cima, aquela pessoa que quer falar mais alto que você. Você sabe que a coisa já começou assim, mas só que você aceita aquilo, e isso está em desacordo com a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus, é essa. Então, é impossível um casamento dar certo, um casamento ser feliz, uma união ser aquela que vai ser abençoada, se não for de acordo com a palavra de Deus. Você que já casou, agora eu já casei, agora o que eu faço? Permaneça na palavra. Você não tem outra coisa para fazer. O que é que você vai fazer? Largar? Não. Não é a solução. Você vai ter que tão somente permanecer na palavra de Deus, ainda que a outra pessoa não permaneça, ainda que a outra pessoa está completamente fora da palavra, mas você tem que andar de acordo com aquilo que Deus te fala. O que é que Deus fala a esse respeito? Está tudo na palavra. Tudo está na palavra que você tem que fazer, já depois que fez a besteira, já depois que você agiu de qualquer maneira. Agora arque com a consequência e pague o preço seguindo a palavra, aquilo que Deus fala, para que a coisa não se complique mais ainda do teu lado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela vai abrir um entendimento nosso aqui, casamentos que são aprovados por Deus. Eu vou falar alguns casamentos aqui que são aprovados por Deus. Tem outros que, então quer dizer que tem outros que são reprovados, isso mesmo. Tem muitos casamentos que são reprovados por Deus. Não é todos os casamentos que Deus aprova. E Deus pode estar até reprovando o teu, do jeito que está. Deus pode até reprovar o teu, se ele também estiver caminhando de uma forma errada. Deus pode reprovar até o casamento de qualquer um de nós que aqui estamos, se não estamos de acordo com a palavra. Se não estamos vivendo a palavra. E aquela pessoa que pretende casar, Deus está reprovando o teu namoro, o teu noivado, se não estiver de acordo com aquilo que está. Amém? Amém? Mas se você quiser continuar, problema é teu. Se você gosta de dar cabeçada, ela tem com a cabeça na parede. Se você gosta de tropeçar, de levar tombo. Se você gosta de sofrer, continue. Se você gosta de sofrer, escolha a tua. Quem é que pode pedir? A Bíblia é para todos.
A pessoa faz o que ela quer, mas não sendo leiga ou ignorante. Depois falar, não sabia. Você não vai poder falar que não sabia. Porque Deus te falou várias vezes. E que Deus continua falando, continua nos alertando. É que nós não demos ouvidos ao que Deus falou. Nós somos aqueles que atentamos e atendemos o desejo do nosso coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Então vai pelo teu coração, vai pela emoção e deixa a palavra de Deus de lado para você ver o que acontece. O coração do homem é enganoso. Deus não se engana. Pode ser que o teu coração esteja, olha, apaixonado. Pode ser que o teu coração é o que deseja, é ela ou ele. O teu coração, mas não é aquele que Deus quer. Não é aquilo que Deus tem para você. Não é a pessoa ideal para você. Vai pelo teu coração para ver o que acontece. É o que muitas pessoas sofrem hoje por isso ter acontecido. Foi pelo coração e o coração enganou. Quantas pessoas tem pelo mundo afora aí que foram enganadas pelo coração? Que foram enganadas pelo sentimento. O sentimento que estava no coração. E cada dia surgem mais pessoas enganadas pelo coração. Cada dia você escuta por aí o que acontece. Agora, quando nós somos aqueles que vamos pela palavra, conhecemos a palavra, tem aqueles que deixaram o coração enganar conhecendo a palavra, irmão. Tem aqueles que deixaram de ser enganados pelo coração, conhecendo a voz de Deus, conhecendo, tendo entendimento da palavra e deixaram o coração enganar. Porque essas pessoas não são leigas, não. As pessoas são conscientes daquilo que está fazendo. Agora não é reclamar de Deus, não. Não adianta ficar reclamando de Deus. A única coisa que você pode fazer é pagar o preço confiando e buscando e se empenhando, se dedicando para que Deus possa trabalhar naquela vida daquela pessoa, para mudar aquela pessoa. Só que tem uma coisa que eu vou te dizer, que não é para você se entristecer não, mas é para você saber que é bem assim. Não fica triste não, porque eu vou falar. Mas você vai falar, não, fez o tempo de ignorância, foi. Mas fez a coisa errada. Agora tem um porém. Aquele teu marido que não consertou, que não converteu, ou aquela esposa que não converteu, se ele não quiser e ela não quiser mudança, se não quiser dar ouvido a Deus, se não quiserem fazer a vontade de Deus, nem Deus pode fazer nada por ele ou por ela. É para você ficar bem consciente disso. Você vai pagar um preço bem alto, vai passar muito tempo aí. Por quê? Porque você tem o amor a Cristo, o temor a Cristo. Você tem o temor a Deus. E por ter temor a Deus, você agora vai suportar. Você agora vai suportar. Mas vai depender do livre-arbítrio daquela pessoa. Deus pode, mas Deus não força. Deus não é aquele que vai forçar alguém. Ele diz pela palavra dele, o que é que está escrito na palavra? Ele diz que não é por força, nem por violência. Então, se ele ensina que não é por força nem violência, nem ele vai forçar a pessoa a se converter. Nem ele vai forçar a pessoa a mudar. Ele vai ser aquele que vai operar, que vai mandar, ele vai enviar a palavra, ele vai enviar os evangelistas que vão evangelizar, ele vai enviar situações, vai criar situações para que aquela pessoa se converta no seu mau caminho, mas ele não vai forçar isso. Ele pode fazer tudo isso, mas vai depender daquela pessoa, naquela situação forçada, criada por Deus para ele se converter, vai depender dele ou dela, se é aquela pessoa que aceitou aquilo, se converteu e pede a ajuda de Deus e muda a sua maneira de ser, do seu comportamento, e se decide abrir mão do seu eu, se decide abrir mão do pecado, das coisas mundanas. Então vai depender do livre-arbítrio daquela pessoa. Abrir mão da idolatria, abrir mão da incredulidade, vai depender daquela pessoa, não é de Deus. Ele vai criar situações para a pessoa crer que Deus existe. Ele vai criar situações para a pessoa ver que Deus é verdadeiro. Ele vai criar situações para a pessoa ver, enxergar que foi Deus que fez aquilo, que foi Deus que operou. Mas mesmo assim vai ter gente que não vai atribuir a Deus aquilo que ela viu.
que não vai atribuir a Deus aquele milagre, que ela sabe que era impossível acontecer aquilo, ela até contemplou, até viu, mas não vai atribuir a Deus aquilo. Então, o que é que Deus pode fazer por uma pessoa dessa? Uma pessoa que prefere continuar na incredulidade, uma pessoa que prefere continuar no pecado, uma pessoa que prefere continuar nas práticas do mundo. O que é que Deus pode fazer? Nada. Ele não pode forçar. Então, de repente, você vai ter muitos anos e muitos anos de vida conjugal, muitos e muitos anos que você casou, e essa vida assim, atribulada, turbulenta, porque não vai depender de Deus, nem vai depender de você, vai depender daquela pessoa, vai depender dela. E forçar ninguém pode, forçando não adianta. Se fosse para forçar e resolver, as pessoas forçariam, mas nós sabemos que não adianta forçar. Você já tem experiência própria. Quanto mais você quer forçar a pessoa, mais distante ela fica. Quanto mais você quer falar, mais ela se irrita. Então você já viu por aí. Então vai depender de quê? Você não pode desistir. Eu vou continuar, vou perseverando. Um dia, essa pessoa vai abrir os olhos, vai cair as escamas, vai cair as travas dos olhos. Porque, olha, tudo vai depender dela ou dele. Dela ou dele. O que nós temos que fazer é orar, perseverar, acreditar, confiar em Deus, sabendo que Deus pode todas as coisas, que nada é impossível para Deus, que todas as coisas são possíveis para Ele, mas uma coisa nós sabemos, que Ele não força, Ele não usa a violência, Ele não usa a força para que a pessoa se converta do seu mau caminho. Pelo contrário, Ele diz, se você, aquela pessoa lá, você sabe quem é, se converteres do teu mau caminho, aí sim, ela se converter do seu mau caminho, o Senhor vai ser aquele que vai estar com ela, vai estar dando a direção. E é só isso que nós temos que fazer. Mas uma coisa é certa, nós temos que fazer a nossa parte. Não é porque aquela pessoa já passou tantos anos daquela forma, que você agora vai relaxar e vai começar a sair fora da palavra de Deus também. Vai começar a praticar de uma forma contrária. Não, permaneça na palavra, permaneça naquilo que Deus tem te instruído. Por quê? Porque essa vida passa e a palavra de Deus ela permanece para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Oh, glória. Então vamos para lá. Olha, nós vamos aprender aqui através da palavra a vida conjugal, o casamento, é assim possível de ser feliz se não for aprovado por Deus. Mas você sabe se o seu casamento é aprovado por Deus ou não. Se você não sabia, vai ficar sabendo agora. Se não sabia, vai ficar sabendo agora. Se o teu casamento é aprovado por Deus ou não, e aquela pessoa que pretende casar, se é aprovado por Deus ou não esse casamento. Então vamos lá? Preparados? Olha para o teu irmão, para a tua irmã que está por aí. Diga assim, irmão, você está pronto para ouvir? Amém? Amém. Você não vou nem perguntar. Querem casar, tem? Tem. Tem gente casada aqui também, tem? Tem gente aqui também. Deixa eu parar, né? E nem é casado, nem pretende casar. Então, quem é essa pessoa? Deixa eu ficar quieto, você sabe quem é. É aquela que já tem já mora até com alguém, mas não é casada. É aquela pessoa que está na fornicação. Tem pessoas que estão na fornicação. O que é que você acha? É aprovado por Deus isso aí? Fornicação é aprovado por Deus? Como é que você quer que dê certo? Não adianta reclamar. Aqui minha vida não vai, não prospera, que a gente discute, que não sei o que mais lá. Você quer que Deus abençoe se não é aprovado por Deus aquilo? A gente só tem a bênção quando é aprovado por Deus. Quando Deus aprova. Isso para qualquer coisa. Se é aprovado por Deus, não tem bênção. Não tem como ter bênção. Se fosse assim, chamava a pessoa que está na fornicação, colocava em cima do altar e abençoava. E você acha que o servo de Deus, a serva de Deus vai ser doido de fazer aquilo que Deus não aprova? Aquilo que Deus reprova? Não tem como. Então presta atenção aí, que você tem gente aqui que
não é casado, porque tem outro que é casado, tem outro que quer casar, tem outro que quer desfazer, que quer desmanchar, tem outro que tem tudo aqui no meio. Cuidado, você quer desmanchar também, quer desfazer o casamento. Vê lá, a palavra aqui vai falar, é o nosso coração. Então vamos começar por aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, que eu falei. Versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 1. Diz assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Está vendo só? A coisa começou brava, né? Ele diz: ó, bom seria que o homem nem tocasse a mulher. Isso seria bom, seria o ideal. Mas como não pode ser assim, ele diz aqui, no versículo 2: mas por causa de quê? Da prostituição, por causa do desejo da carne, carnal, da vontade da carne, por causa disso ele diz, mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher. Então cada um tem que ter a sua. Nenhum pode ter a dos outros. Cada um tem a sua, cada um tem o seu. Nenhuma pode ter o marido dos outros, nem ele pode ter a mulher dos outros. Aí diz aqui, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Cada um tem o seu próprio marido. Então o casamento aprovado por Deus é aquele casamento que o marido é marido de uma só mulher, a mulher é esposa de um só homem. Esse é o casamento aprovado por Deus. Mas não só isso, dentro das condições. Porque muitas vezes a pessoa diz: eu sou casado, só tenho uma mulher. Só tenho ela. A mulher diz: eu sou casado, só tenho o meu marido. Mas não é só isso que basta. Para ser aprovado por Deus, tem que ter respeito, tem que andar na concordância, tem que ser aquelas pessoas que se entendem, tem que ser pessoas que são de Deus, que vão andar de acordo com a palavra, tem que andar naquilo que Deus ensina, tanto um como o outro. Como eu falei, se um não anda, que no tempo da ignorância começou errado, se não anda, mas aquela pessoa que anda com Deus tem que ser assim, tem que respeitar, tem que andar de acordo. Então o casamento aprovado por Deus não pode ter interferência, é aquela união que é uma união a dois, não pode ter mais ninguém. Esse casamento é aprovado por Deus. E muitas vezes as pessoas são aquelas que colocam. Você tem que saber quando você casou, você tem que separar, saber dividir a tua família, a família que você tinha, a mãe, o pai, os irmãos. Você tem que estar unida à tua mulher, ela tem que estar unida ao marido. Se você colocar 3 no casamento, porque muitas vezes, quando se fala 3 no casamento, já se pensa em traição, já se pensa em adultério, mas não é só adultério que entra 3 no casamento, ou entra 4 no casamento, ou até mais no casamento. Porque tem casamento que entra 3, entra quem? A sogra. Aí a sogra entra no casamento também, o sogro, cunhado. Aquele casamento já não é mais a 2, ali o casamento da 4 a 5. Isso não é aprovado pelo Senhor. Então você não pode permitir que tenha interferências no teu casamento. De alguém que vai se intrometer, de alguém que vai falar o que você tem que fazer, e você começar a fazer o que o outro mandou. Ou o que a outra mandou, no caso teu sogro, tua sogra, tua mãe, né? Tua mãe, teu pai. Teu pai continua interferindo no teu casamento. Tua mãe continua interferindo no teu casamento. Porque se você for dar ouvido, for fazer tudo que a mãe manda, que o pai manda, você vai acabar trazendo problema para o teu casamento. Você vive muito na casa da tua mãe, vive muito na casa do teu pai. No tempo que você fica na casa do teu pai, na casa da tua mãe, você esquece do teu marido, ou esquece da esposa,
esquece da família, o que vai acontecer? O casamento não tem como ser feliz, e não é um casamento aprovado por Deus, porque o casamento aprovado por Deus, a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe, uniciar com a mulher, ele vai se unir a ela. Isso não quer dizer que tem que abandonar o pai e a mãe. Ele vai se unir àquela mulher. Mas tem filhos que continuam unidos, ligados à mãe, ligado ao pai, e não se uniu à mulher. Ele fica muito mais tempo com a mãe e com o pai do que com a esposa, com a mulher. Então não tem como esse casamento ser feliz. Não tem como esse casamento ser aprovado por Deus. Então vejam bem, é bem dessa forma que temos que fazer. Porque senão vai estar corrompendo o casamento e vai levar o casamento à destruição. E já que você escolheu casar, como diz a Bíblia, seria bom nem tocar em mulher. Se fosse para ficar com a mãe, ficasse com a mãe para sempre. Mas como vem o desejo carnal, como vem as necessidades físicas, então essa pessoa ela tem que se colocar de uma forma que Deus orienta, da forma que Deus diz, para ser feito, para que esse casamento seja bem sucedido. Amém? Amém. Então quem pretende casar, cuidado aí, depois você não querer ficar o dia inteiro na casa da tua mãe. A casa, ela fica o dia inteiro na casa da mãe, o dia inteiro na casa com os irmãos, o dia inteiro com o pai, esquece que agora você tem cônjuge, que agora você tem um marido, não tem uma esposa. Indo mais para frente aqui, tem mais coisas para falar aqui. O casamento aprovado por Deus é todo aquele que a mulher é submissa. Então não só basta casar, tem a submissão. E a submissão muitas vezes não é exercida no casamento. E quando não é exercida, vem a destruição. Por quê? Porque o casamento está reprovado por Deus. Por que está reprovado por Deus? Porque está contrário à palavra. E tudo que é contra a palavra é pecado, e tudo que é pecado leva à morte. Se nós temos um casamento com pecados, não só pecado de adultério, de prostituição, mas tem muitas coisas que também são pecados. Se nós tivermos um casamento com pecados, o final do casamento, com certeza, é morte. É fim, né? A morte para o casamento é fim. O fim do casamento. Por quê? Por causa do pecado, o salário do pecado. Nós tivemos um casamento cheio de pecado, não tem como no final daquele casamento ser vida. O casamento ter vida, ele prosseguir. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. O casamento morre por causa do pecado. Não é por outra coisa que o casamento morre, chega ao fim. A morte que eu estou falando é chegar ao fim, que eu estou te falando. É por causa do pecado. Não, mas eu não adulterei. Não é só adultério que é pecado, não. Não é só isso que é pecado. Pecado é tudo aquilo que fere a palavra de Deus. Se você xinga, está pecando. Começa a xingar o marido, xingar a esposa, xingar o cônjuge, gritar, falar algo, falar coisa que não deve, ofender, machucar, maltratar. Você está pecando. O salário do pecado é morte. E esse casamento vai dar certo? Não vai. Se continuar dessa forma, no pecado, não se arrepender, não pedir perdão por aquele pecado que cometeu, no final vai ser morte. Vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim. Então nós temos que rever como é que eu estou andando, como é que eu estou agindo. Eu estou sendo uma pessoa, por exemplo, como diz aqui, vamos ver aqui para mim continuar isso que eu estou falando. Efésios capítulo 5. Eu vou continuar isso que eu estou falando, já mostrando na Bíblia aqui para você. Efésios capítulo 5. Você já viu aquelas mulheres mandonas? Já viu mulher mandona que quer mandar? Não fala que é você não, fica quieto aí, pelo amor de Deus. Não deve, nem pode. Nem deve, nem pode, né? Opa! Fala a Deus. Tem homem que é mandão também. Mas vamos entender. Aquela mulher que quer mandar, não tem aquela mulher que quer mandar? Ela quer mandar em tudo, quer mandar na casa, quer mandar no dinheiro do marido, quer mandar na vida dele, quer mandar em tudo. E o pior é que não é só querer, não. O pior é que ela começa a colocar
colocar aquilo em prática. Ela começa a falar alto, começa a dar ordem, pega a vassoura e vai ali já. Meu Deus do céu. Já lavou a louça? Já chegou o prato? A pessoa, irmão, olha, todo casamento que uma mulher mandou, no casamento não pode ser feliz, porque é contra a palavra. É contra a palavra. Aquele marido não é feliz se ele tiver uma mulher mandona, autoritária, que gosta de dar ordens. Gosta de dar ordem que é competência às suas ordens. Tudo o contrário da palavra, porque olha, não tem como dar certo. Mas a tendência é cada dia piorar. A tendência é piorar. E já pensou? Aí talvez você diga assim, não, mas na minha casa quem fala mais alto sou eu. Na minha casa quem manda sou eu. Amém. Sou eu que mando. A mulher fala, vai lavar a louça. Aí eu grito mais alto dela, já vou! Gritei mais alto. Gritei mais alto que ela. Mulher na minha casa, olha, é diferente. Mulher na minha casa, para falar comigo, tem que se ajoelhar. Tem que ficar de joelhos. Eu estou sempre embaixo da cama. Ajoelhar mesmo. Para falar com ele, está sempre embaixo da cama. Jesus. Então vamos ver lá? Dança de leite, pastor. É coisa que a gente aprende por aí. Coisa que a gente aprende por aí. Efésios capítulo 5. Isso é coisa que é cristão que fala essas coisas aí. É história de cristão. Efésios capítulo 5, versículo 22. Efésios 5, 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Está vendo só? Sujeitai-vos ao marido como ao Senhor. Tem mulheres, como eu estava falando agora há pouco, que ela vai sujeitar ao marido, aquele marido que não é convertido, aquele marido que não quer saber de Deus, aquele marido que é daquele jeito que é, você sabe, ou aquela esposa, né? Ou aquela esposa, não é só marido, não, tem esposa também. Então o que tem que fazer? Tem que sujeitar como ao, nesse caso aqui, né? Sujeitar como ao Senhor. Por amor ao Senhor, por zelo pela palavra, por temor a Deus, você agora tem que sujeitar, tem que suportar. Tem que sujeitar aquelas coisas que acontecem. Você não pode querer agora gritar, querer esbravejar, querer bater. Quebrar a vassoura do marido, não. Você tem que sujeitar como sujeita no Senhor. Aí querer dar pancada nele, dar soco nele, dar karatê. Não, você tem que sujeitar ao marido como Senhor. Agora, para aquelas pessoas que conhecem a palavra e ambos andam no entendimento, conhecem a Deus, sujeitar ao marido tem uma concordância. É não fazer as coisas por conta própria. É não fazer as coisas do seu jeito, sem consultar, sem se entender se é aquilo mesmo, se está certo fazer aquilo, se convém fazer aquilo, se está de acordo fazer aquilo. Então, tem pessoas que não querem dar satisfação. Tem pessoas que não querem dar satisfação. Eu sou dono do meu nariz. Eu faço, vai fazendo, você está pecando e o que vai acontecer? O pecado gera a morte. Vai morrer o namoro, vai morrer o noivado, vai morrer o casamento, vai morrer a vida conjugal. Vai morrer por quê? Porque eu sou uma pessoa que não estou querendo me sujeitar. Eu não estou querendo andar de acordo com aquilo que Deus fala. Então temos que rever, temos que procurar. Por que meu casamento não está dando certo? Por que está impossível mudar essa coisa?
Porque talvez não é a coisa que tem que mudar. Talvez é você que tem que mudar. Se você não mudar, não muda o que está acontecendo. Não vai mudar os fatos se a mudança não partir de nós. Os acontecimentos não vão mudar se não partir de nós a mudança. Então temos que ver, será que eu estou agindo assim? Ou eu sou aquela pessoa, a Bíblia diz que o homem tem que ser o quê? Eu vou te mostrar aqui. Não tem como o casamento ser feliz, o casamento ser aprovado por Deus, se o homem não for cabeça na casa. Se a mulher for cabeça na casa, está ao contrário, irmão, está ao avesso. Se a mulher for cabeça na casa, está pelo avesso. E como é que Deus vai aprovar? Deus não vai aprovar uma coisa que Ele repreende na palavra. Ele repreende, não tem como aprovar. Não, mas Deus dá um jeitinho. Deus sabe que eu tenho que ser cabeça na minha casa. Porque se eu não for cabeça, do jeito que esse marido é, do jeito que ele faz, do jeito que ele é, não está nem com nada, não liga para nada, não importa. Não importa. Não, você não vai querer mudar a Bíblia por causa do comportamento de alguém, mudar a Bíblia porque a pessoa é assim, mudar a palavra de Deus porque a pessoa acha assim. Não, tem que ser de acordo com a palavra. Ah, mas se ele não assume a posição de cabeça? Porque o cabeça, nós sabemos que o cabeça não é porque ele é cabeça que vai pisar, vai humilhar, vai maltratar, vai gritar, não é isso que quer dizer ser cabeça. Ser cabeça é o quê? É liderar uma família. O cabeça é o líder de uma família. Ele é aquele que está à frente. Ele é aquele que assume tudo o que acontece ali, naquela família. Ele é aquele que vai em busca de tudo para a família. Ele é aquele, como um líder numa empresa. Não tem um gerente de empresa? Que é o cabeça da lei, que comanda aquilo ali. Não é o funcionário que vai comandar por causa do gerente. Não é o funcionário que vai fazer as coisas do jeito que ele quer, sem consultar o gerente. Se ele fizer as coisas do jeito que ele quer e não consultar o gerente, ele vai mandar embora. Não é assim? Então, esse cabeça nesse sentido, é ter uma concordância, é conversar, é não fazer as coisas por si próprio. Que também o marido também deve agir também da mesma forma, principalmente aquele que conhece a Deus, aquele que anda com Deus e conhece a palavra. O que não conhece a palavra, é lógico que vai andar ao contrário. O que não conhece a palavra, é lógico que vai andar ao contrário, vai fazer do jeito que ele quer. Por quê? Por não ter Deus, por não andar com Deus. Mas você conhece a palavra. Você conhece a palavra. Não, ele tinha que assumir essa posição de cabeça por ser homem. Ele é um homem da casa. Mas eu não vou querer passar por cima dele, porque ele não está sendo. Porque eu conheço a Deus, então eu sei minha posição. Eu sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu sei o que eu devo e o que eu não devo falar. Eu sei de que maneira eu devo agir e de que maneira eu não devo agir. Então, tudo que você tem que fazer é se comportar da forma que Deus ensina na palavra. Aquela pessoa tem um comportamento completamente diferente. O comportamento dela é o oposto. Mas você não vai se igualar a ela, ou vai ser aquela pessoa que vai competir com ela, porque aquela pessoa age daquela forma, fala daquela forma, tem aquele comportamento. Você vai competir com ela porque você sabe que essa competição não é agradável a Deus. Aí que Deus não vai poder mudar nunca teu casamento. Deus não vai poder operar. Já está reprovado aquele casamento por Deus e você também está reprovado. Ambos estão reprovados. Quando tem um reprovado e tem um que é aprovado por Deus, aquele aprovado, Deus trabalhando na vida dele, Deus operando, Deus respondendo, Deus correspondendo àquela pessoa da forma que ela crê, da forma que ela age diante de Deus, aí sim tem a possibilidade de haver uma mudança, tem a possibilidade de haver uma transformação, tem a possibilidade de Deus operar. Mas se aquela pessoa que se diz ser de Deus, nem ela se comporta como Deus manda, como Deus fala, e se iguala àquela pessoa da maneira que ela age, como é que Deus vai poder trabalhar nisso aí? Como é que Deus vai poder operar nisso aí? Não tem como. Não tem como, porque ambos são aqueles que não agradam a Deus. É um casamento totalmente reprovado por Deus de ambas as partes.
Quando tem um que anda com Deus, pela parte daquele seria provado. Está reprovado por causa das trevas, que se uniu às trevas. Mas tem como Deus operar. Agora, trevas e trevas no casamento, não tem como Deus agir. Não tem como Deus operar. Então, vejam bem, se colocar na posição, eu sou o cabeça da casa ao fulano, ele fica a cara disso aqui, ele fica a cara daquilo ali, não queira fazer o papel dele, não queira fazer o papel do cabeça, que você vai se dar mal, você vai sair da palavra. Querer assumir com o chapéu, não, então, já que não quer saber nada, eu vou ser o cabeça daqui, não, faça a tua parte. O que é a tua parte? Tua parte de mulher, de esposa, de mãe, faça a tua parte. Você trabalha, tem que trabalhar, trabalho. Mas não assume a posição de cabeça, não, é porque eu que mando aqui, porque eu que trabalho, porque eu que coloco as coisas dentro de casa, porque eu que pago a luz, porque eu que pago a água, porque eu que compro tudo, porque... Aí você está querendo assumir a posição de cabeça, aí você pode dar palavra. Você pode até fazer, você pode até comprar um para casa como errado, você pode, mas fica na posição que Deus falou para você ficar. Se coloca na posição que Deus falou que você tem que estar. Você pode até fazer, mas não comece a jogar na cara do outro, que aí você sai da palavra. Você pode até comprar, pode ajudar, você pode, mas fica na sua. Mas se você começar a falar, está vendo? Se não for eu comprar, você não compra. Se não for eu que tenho que fazer isso, você não faz. Se não for eu que tenho que buscar tal coisa, você não busca. Você está assumindo a posição de cabeça. Você está se colocando como cabeça. E aí onde muita gente foge da palavra. Muita gente sai da palavra. E o homem ele sabe que cabeça o que é que tem que ser. Né? Então, a mulher pode não ser cristã, não ser convertida, e ele sabe que a posição de cabeça é dele, mas ele sabe o que é ser cabeça na família. Cristão sabe. O que não é cristão pode até não saber o que é ser cabeça. Ele acha que ser cabeça é dar grito, é fazer o que ele manda, do jeito que ele quer. Do mundo é assim. Do mundo ele vai pensar que cabeça é isso. Mas nós, que somos cristãos, e buscamos por um casamento abençoado, e buscamos por um casamento que tenha a aprovação de Deus, que seja aprovado por Deus, nós temos que saber que cabeça é assumir a responsabilidade da família. É estar à frente da família, tomar a frente naquilo que faz parte da família. Então, o homem que é de Deus, ele sabe que ele vai ter que assumir com as despesas de casa, ele sabe que ele vai ter que assumir com as despesas de água e luz, ele sabe que ele vai ter que dar atenção para a esposa, para os filhos, vai ter que ajudar naquilo que for preciso, ele sabe que ele tem que estar ali à frente, ele sabe que a cabeça é isso. Porque se ele também começar a pisar, começar a gritar, começar a humilhar, começar a jogar na cara, começar a achar que é melhor e coisa e tal, ele também saiu fora da palavra. Porque não é para isso que Deus colocou o homem como cabeça. Não foi para isso que ele colocou. Foi justamente no sentido de estar à frente. Mas não nesse sentido que muita gente faz, no sentido que muita gente acha. Então o homem que é cristão tem que se colocar nessa posição. Ele tem que saber que cabeça é isso. Não é da grito, não é da ordem. Olá, visual. Isso tem que tirar daqui agora. Isso tem que puxar isso para lá agora. Tem que varrer essa casa agora. Tem que limpar o chão agora. Não sei o que mais agora. Não é para isso. O homem cabeça não é para isso. A mulher na sua casa tem problema com mulher. As coisas da casa, a mulher sabe o que tem que fazer. Ela que sabe onde tem que lavar, onde tem que pôr, onde tem que pôr. Quem tem um governo na casa é ser cabeça de casa, de coisa de casa, não. Ele é cabeça da família. Ele é aquele que é cabeça da família, tem o cuidado da família, tem o zelo da família. Então é para isso que o homem é cabeça. Se tem um casamento no nosso meio que está ao contrário, é a mulher que manda, ela que dá ordem, ela que grita, ela que fala, ela que quer coordenar tudo, que quer mandar em tudo.
está fora da palavra, está reprovado por Deus, e reprovado por Deus não tem como esse casamento ir até o fim feliz. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. Só é aprovado por Deus quando está de acordo com a palavra de Jesus. Amém? No mesmo Efésios, diz isso aqui que eu estou falando. No mesmo Efésios diz isso aqui, ó, Efésios 5, que nós estamos, no versículo 25. No versículo 25, diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, né, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Amém. Então não tem como o casamento ser aprovado por Deus se o marido não tiver amor pela mulher. E não tiver aquele amor por ela, não tem como o casamento ser aprovado por Deus. Tem que ter amor. Não é só porque precisa, não é só porque o outro tem dinheiro, não é só por causa dos bens. Não tem como, isso não é aprovado por Deus. Aprovado por Deus o casamento é quando se tem amor. É quando tem amor por aquele cônjuge. O casamento aprovado, você tem que ter amor por ele. Ele tem que ter amor por ela, para que esse casamento seja aprovado por Deus. Caso contrário, como Cristo amou a igreja. Como é que você acha que Cristo amou a igreja? Não foi pouco amor, não. Não é pouco amor de Cristo pela igreja, que somos nós. Ele diz que um homem, ele tem que ter esse amor. Então, o casamento sem amor, ele não subsiste. O casamento sem amor, ele não tem como. Não case porque acha bonita, não. Eu vou casar porque fulano é bonitinha. Vou casar porque fulano é bonitinho, é um galã. Parece uma artista de novela. Vai, casa sem ter amor para você ver o que acontece. Porque o casamento, para ser bem sucedido, tem que ter amor. Talvez você diga: e agora? Eu já casei e o amor acabou. Eu já casei e o amor acabou. Tem gente que fala: eu amava muito fulano. Eu amava muito fulano. Amava mesmo, mas o amor acabou. Eu não tenho mais amor. Não amo mais. E até fala que tem ódio. Tem gente que amava e o ódio, o amor transformou em ódio. Isso. A pessoa vai lá: agora eu odeio. Mas eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia diz que o amor não acaba. Se é amor, se é verdadeiramente amor, não acaba. Nós temos exemplo do amor de Cristo. O amor de Cristo por nós. O amor dele é tão imenso, e é um amor que nós podemos comparar. O amor dele é tão grande que o amor dele nunca acaba. Ele nunca deixa de te amar, ele nunca deixa de me amar. O Senhor nunca deixará de nos amar. Que bom que vocês estão aí, que eu nunca estou lembrando quem é. Olha para ele ali, eu lembrei. Eu conheço, eu lembrar quem é. Agora caiu a ficha. Glória a Deus. Nem quem é de hoje. Daí pro dia, né? Amém. O casal veio lá do dia. Esse casal tem uma história. E aqui, Deus abençoou grandemente. Está voltando aí para feliz de meninos. Era um dia aqui, estava uma peleja, uma luta, né? A batalha. Vieram lá de Cotia aqui, nós ficamos praticamente aqui meio-dia conversando com eles aí. De manhã até nós almoçamos junto e tudo. Mas valeu a pena. Valeu a pena que agora o casal está abençoado. Amém. Eu sei que tem mais que está vindo aí que vai completar mais ainda a vez. É o começo, hein? É o começo. O começo da bênção. Prepare tudo. Porque Deus tem muito mais em Jesus. Amém? Glória a Deus? Oh, glória, essa glória. Então veja bem, estava falando do amor, que não acaba. O amor, ele... Então isso quer dizer que se o amor não acaba, o amor esfria. Compare com o amor de Cristo. Cristo ele diz na Bíblia que ele nunca deixará de nos amar. Jesus nunca vai deixar de nos amar. E quantas coisas nós somos aqueles que fazemos de mal, né, aos olhos do Senhor? Quantas coisas fizemos? Vai lembrando aí quantas coisas você fez, quantas coisas eu fiz, quantas coisas ruins, né?
muitas vezes até na incredulidade, simples na ignorância muitas vezes, mas muitas vezes não é na ignorância não. Tem pessoas que elas fazem as coisas, agem de uma forma e não é na ignorância, ela já é conhecedora, já tem entendimento da palavra. Muitos na ignorância, mas vejam bem, mesmo fazendo aquilo que nós fizemos, fomos mal, retrucamos, desobedecemos, fomos rebeldes, muitas vezes agimos de uma forma impensada, pecamos, cometemos pecado, tanta coisa torta, tanta coisa errada nós fizemos, e o amor dele não acabou. O amor dele não acabou por nós. Ele continua nos amando. Diz para nós entendermos que o amor não acaba. O amor, não é amor. O amor que ele tem por nós, o amor que ele sempre teve, ele nunca vai deixar de ter, por mais que nós façamos. Por isso que diz aqui, como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, é o amor que nós temos que ter pelo cônjuge. Se você um dia, você falou que teve amor, que casou porque amava, e era verdadeiramente amor que estava no seu coração, pode ter acontecido muitas coisas que entristeceu, como muitas coisas nós fazemos que entristecem a Jesus, muitas coisas fazemos que deixamos o coração de Deus entristecido, mas isso não quer dizer que ele deixou de nos amar. Porque ele é aquele que nos ama para sempre. Então a mesma coisa conosco, irmão. Se você casou amando, se você se uniu àquela pessoa por amor, se você realmente ama aquela pessoa, o amor nunca vai acabar. Ele pode esfriar devido às consequências, devido àquilo que tem acontecido. Ele pode esfriar, mas na hora que nós somos aqueles que passamos a andar corretos, a nos corrigir, na hora que nós passamos a caminhar de uma forma agradável ao Senhor, esse amor ele acende. Esse amor novamente ele volta a ser aquele amor forte como era. Ele volta a ser aquele grande amor. É como um fogo que está apagando, uma fogueira que está chegando ao fim, mas daí a pouco joga lenha na fogueira, né? O fogo aumenta, então o fogo cresce, daí a pouco vira um fogaréu. A mesma coisa é o amor. Então o casamento não pode ser feliz, o casamento não pode ser aquele que tem a bênção de Deus se não tiver amor. Se não tiver amor, não tem como ter a bênção de Deus. Porque ele só abençoa, só aprova. O casamento aprovado por Deus é aquele casamento que tem amor. Tem que ter o amor no teu mundo. E você tem que buscar esse amor de volta. Se você diz que não tem mais, que não sente mais, não, ele apagou. Ele está apagando. Não apagou, ele está apagando. Você não pode deixar ele apagar. Vai ficar como que apagado. Mas a qualquer hora ele pode acender. Vai depender da busca, vai depender de se colocar diante de Deus, vai depender do teu esforço, do teu ânimo. Então, todo casamento aprovado por Deus tem que ter amor. Se não tiver, não é aprovado. Não está aprovado por Deus. Tem que ver se verdadeiramente você vai casar, se pretende casar. Tem que ver verdadeiramente se vai casar por amor ou se por interesse. Ou se por aquilo que a pessoa tem, que o outro tem, que a outra tem. Porque foi tem condições, porque tem isso, porque tem aquilo. Não é aprovado por Deus, não, esse casamento. Porque vai me dar umas boas condições, porque eu vou. Não é aprovado por Deus. O caso pode até ter as condições, pode até ter as boas coisas, pode ser até uma pessoa bem sucedida na vida. Mas se não tiver amor, de nada adianta. No casamento, se não tiver amor, de nada adianta aquilo. Porque o principal que tem que ter é o amor. E falando um pouco de mim, eu creio que quando eu casei foi por amor, minha esposa foi por amor. Uma coisa eu garanto para você, por interesse não foi. Por interesse não foi. Por interesse não foi. Sabe por quê? Quando nós casamos, a gente não tinha nenhuma cama para dormir. Você acha que alguém ia interessar em casar com alguém por interesse e dormir no chão?
tinha uma cama não, porque graças a Deus que tinha um estrado de uma cama. Só o estrado da cama. Não tinha aquele espelho da cama, não tinha. A cama não tinha pé. Não tinha pé. Não tinha pé a cama. Mas nós arrumamos um pé para a cama. Foi? Ainda lembra? Tem 36 anos, mas dá para lembrar. 36 anos, dá para lembrar. Ah? Você lembra que era o pé da cama? Ah? Não deixa quieto. Não deixa fora desse. Mas já passou. Pior se fosse agora, né? Aí eu ficaria quieto, nem falar nada. Mas aí tem que falar para lembrar. O pé da cama nós arrumamos, tinha. Eu não sei se ainda tem aquela lata de leite ninho grande assim. Mas existe ainda? Lata de leite ninho, aquela grande? De 1 quilo. Nós conseguimos arrumar 4 latas daquela. Oh, glória, 4 latas, já não vou dormir no chão, vai ficar mais alto. Aí colocamos uma lata em cada cama misturada. E ali foi a primeira cama do casal, com a perna de lata de leite ninho. Então uma coisa eu tenho certeza, não foi, mas não casamos porque tinha interesse em algo de alguém. Nem ela tinha nada, nem eu tinha nada. Tinha Deus e não sabia. Tinha Deus e não sabia que nem Deus eu buscava. O que eu buscava era garrafa de cachaça. Era o que buscava naquele tempo. Então a cama era assim. Eu lembro muito bem, eu não esqueço nunca disso. No dia do casamento, tinha umas garrafas de vinho em cima da mesa, tinha uns negócios lá no bolo que fizeram. Aí eu lembro que fizeram primeiro e colocaram colado no estrado da cama lá. Cuidado do noivo, que a cama está quebrada. Está quebrada, está nem cama, está faltando tudo na cama. A mesa, hoje nosso primeiro almoço, depois de casados. Vamos almoçar. Vai para a mesa e cadê a cadeira? A mesa não tinha cadeira. E foi uma mesa que nós compramos lá na Casa Verde, na loja de móveis usados, móveis velhos. Uma mesa velha lá, toda ferro, tudo enferrujada. Meu Deus. E nós comemos naquela mesa lá, de pé, lá do lado e o outro. Nós somos novos, né? 18 anos e eu 21. Beleza, dá para comer de pé assim. Não vai cansar coisa nenhuma. A televisão. Depois conseguimos uma pequenininha preta e branca. Colocava lá em cima de uma caixa que tinha lá. Olha que coisa. Deixa eu parar, né? Se você for falar que... Oi? Ah, tá lembrando, tá vendo? Essa eu não lembro não, olha lá. Esqueci da panela, me ajuda aí. Faz igual a antena, me ajuda aí. As panelas, né? Tinha fogão? Tinha. Funcionava uma boca só, né? Tinha um fogão de 4 bocas, só funcionava uma. Lembrei? Uma funcionava. E a panela que ela falou lá, era aquela lata de extrato de tomate. Lembrei. Aquela lata grandona, né, de extrato de tomate. Massa de tomate. Aquela lata grandona que usava no restaurante, aquela lata. A gente ia buscar no restaurante a lata e trazia a lata e usava de panela. Fazia o feijão, fazia o arroz. Tinha umas 3 latas daquela de massa de tomate que eram as panelas. Uma de feijão, uma de arroz, outra de mistura. Sem tampa, né? Não tem tampa não. Lata de massa de tomate não tem tampa? Meu Deus do céu. É bom lembrar que a gente lembra de Deus filhos na nossa vida. Então veja bem, o casamento tem que ter amor. Coisa que hoje em dia já não acontece muito mais. Esse tipo de coisa é mais os bens, né? É meu bem para cá, meu bem para lá, meu bem para cá. Quando acaba tudo é meus bens para cá, meus bens me dá. Né?
Misericórdia. Deixa eu concluir aqui, né? Está engraçado aqui, mas deixa eu concluir aqui, porque senão a gente vai até meia-noite aqui falando. Mas glória a Deus. Então, bem, o casamento tem um amor e é aprovado por Deus, mesmo que aparentemente não tenha nada. Aí o mais, Deus vai provendo, vai vindo, Deus vai preparando, porque Deus no casamento é o que é mais importante, é ter Deus no casamento. O mais importante é Deus estar no casamento. Naquele tempo não tinha Deus, não conhecia Deus, mas como tinha o amor, Deus foi trabalhando por aquilo que nós tínhamos. Deus foi operando por aquilo que nós tínhamos. Você pode parecer que não tem nada, mas se você tem o amor, Deus trabalha na tua vida, no teu casamento, na tua vida conjugal, pelo amor que tem naquela união. Aí o mais Deus vai operando, Deus vai acrescentando e vai vindo por quê? Porque estamos dentro da palavra e fazendo aquilo que mais agrada a Deus. Porque se você analisar na Bíblia, o que agrada ao Senhor sobre qualquer outra coisa, independente de qualquer outra coisa, é o amor. O amor está acima de tudo. O amor está acima de tudo. Então tem que ter o amor acima de tudo. Foi por isso que Jesus deu a vida dele por nós, pelo amor. O amor que estava acima de qualquer outra coisa que pudesse existir. Então, o casamento abençoado por Deus tem que ter o amor. Em Efésios 5, 25 diz isso aqui. Vós, maridos, amai, gostar não, eu gosto da minha mulher, eu gosto do meu marido. Não é gostar, não. Aqui diz amai vossa mulher, como também comparado a esse amor. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele deu até a vida por ela. Jesus deu a vida pela igreja. Ele disse que nós temos que ter um amor de dedicar a vida a isso, dedicar a nossa vida por aquela mulher, dedicar a nossa vida por aquele cônjuge. É isso que ele espera de nós para o casamento ser bem sucedido, para que o casamento tenha a bênção de Deus. Ele prossegue aqui, vou concluir agora, porque a hora já extrapolou ali. Todo marido tem que ser cabeça, como eu falei, diz no versículo 23 de Efésios, no capítulo 5, 23, diz assim: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Amém? Amém. O marido é a cabeça naquele sentido, de estar à frente da família, de ser o chefe da família, aquele que toma as iniciativas ali na família. Ele é a cabeça. Eu sempre, quando eu falo esse negócio de cabeça, eu falo que o marido é a cabeça e a mulher é o pescoço. Por quê? Porque a cabeça sem pescoço não sustenta. Né? A cabeça ia ficar aqui no lugar sem ter o pescoço? Tem que ter o pescoço para ter a cabeça. Então faz parte, está ligado um ao outro. Um não vive sem o outro. O pescoço tem que sustentar a cabeça é sustentada pelo pescoço. Então um faz a ligação do outro. O marido é a cabeça, mas a mulher também é muito importante, porque sem o pescoço a cabeça também não vai, né? não fica de pé. Então vejam bem, prosseguindo aqui, toda mulher, todos que a mulher, deixa eu escrever aqui, deixa eu ver aqui. Todos que a mulher reverencia, a mulher tem que ser reverenciada. Foi isso que eu escrevi aqui para lembrar do assunto que eu ia falar. A reverência é o que? Consideração. Considerar o marido. Em Efésios 5:33, no mesmo capítulo aí, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Reverenciar é respeitar. O casamento, a vida conjugal que não tem respeito, não é aprovado por Deus. Se não tiver respeito, não é aprovado por Deus. Se for um casamento que aquela mulher fala palavrão, xinga, manda o marido não sei o quê, e grita, e fala coisas terríveis, isso não é reverência. Reverência é respeito, é respeitar. Então, todo casamento, para ser aprovado por Deus, tem que ter respeito mútuo. Presta
casamento hoje aqui, né? Estou preparando alguém para o casamento aí. Preparando alguém para o casamento aí. Então o casamento ele tem que, mas quem já é casado, ele tem que ter isso. Depois de casar tem que continuar. Não é quando vai casar, não é? É quando vai casar e depois de casados. Tem que continuar esse respeito. Esse respeito tem que ser mútuo. Tanto você tem que respeitar teu marido, como teu marido tem que te respeitar. Tem que ter aquele respeito. Se perder o respeito, acabou o casamento. Perdeu o respeito, acabou o casamento. Quando não tem mais respeito, fala qualquer coisa, e fala palavrão, e manda no celular, xinga, e fala o que vem na boca, o que acha, o que pensa, perdeu o respeito. Não tem mais respeito. Tanto eu como ela. Ah, mas ele faz assim comigo. Mas você não é de Deus, irmão? Ele vai perder o respeito, você vai querer também? Aquela pessoa não te respeita, aí você, não, mas ele não me respeita, eu também não vou respeitar ele. Então isso quer dizer, se ele adulterar, você também vai adulterar. Vai fazer a mesma coisa que ele? Você vai agir da mesma forma que ele, ou que ela? Vai agir da mesma forma? Não. Eu sou de Deus, eu tenho que fazer de acordo com aquilo que Deus me ensina. Tenho que fazer de acordo com aquilo que a palavra diz. Então, se ele não respeita, mas eu vou respeitar. Se aquela pessoa trai, o outro vai trair, não vai ter respeito. Talvez você vai ser aquela pessoa que não vai aceitar mais, mas você vai ter que perdoar. Talvez não vai aceitar aquela pessoa que é teu cônjuge, mas você vai dar de acordo com a palavra, perdoando, você não vai ser aquela pessoa que vai dar troco. Não fez, eu vou fazer também. Porque aí foge da palavra qualquer coisa, em qualquer sentido. Se a pessoa fizer algo, falar algo, eu também falar. Se a pessoa xingar, eu também xingar. Se a pessoa gritar, eu também gritar. Eu vou estar me comparando a ele, me igualando a ele. Vou ser igualmente a ele. Então não tem diferença nenhuma. Se ele está pecando, eu também estou. Se está errando, eu também estou. Eu preciso, no caso, se é você, nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus para não pecarmos contra a palavra de Deus. Então, respeito. Tem que ter respeito, tem que ter reverência, como diz na palavra. E finalizando aqui, o casamento que é aprovado por Deus, que tem a bênção de Deus, voltando lá em 1 Coríntios, vamos lá concluir o que eu comecei. 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 39. 7:39. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Diz assim: a mulher casada está ligada pela lei de todo o tempo em que seu marido vive. Enquanto o marido está vivo, pela lei, a mulher está ligada ao marido. Ela só está desligada dele quando ele morre. Ou ele está desligado dela quando ela morre. Só no caso de adultério que pode haver divórcio, quando alguém adulterar. Se alguém adulterar, aí só nesse caso aí que não é a vontade de Deus. Mas é a única permissão que tem para o casamento se desfazer em vida, quando estão vivos, é quando há adultério. O que adulterou não pode mais casar, enquanto a outra parte não morrer. A outra morrer, ele está livre. Mesmo assim, tem que se reconciliar com Deus. Então vejam bem, a parte que foi traída, essa sim pode casar, depois do divórcio. A parte que traiu não pode casar mais. Tem gente que casou, traiu e casou. Está errado, está contrário à palavra de Deus. O outro casamento não vai dar certo. O segundo casamento não vai dar certo. Não tem como dar certo. Não tem a bênção de Deus. O casamento que foi feito sem. O casamento que foi feito da pessoa que adulterou e casou novamente. Não tem a bênção de Deus. Porque continua no adultério. Continua no adultério. Se a outra parte morreu, se é viúva ou viúvo, aí aquela pessoa está livre. Aquela pessoa vai estar livre. Então, o casamento sem a bênção de Deus, sem ser do Senhor, como é que esse casamento vai dar certo? Não tem como dar certo. Porque ele diz aqui no 39, no versículo 7 do 39, diz assim: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, por que fala pela lei?
Por que fala pela lei? Deixa eu acelerar aqui, que hoje está tão bom aqui que a hora passou que eu nem vi. Né? Por que fala pela lei? Cada vez mais a gente aprende, está estudando e aprendendo. Por que fala pela lei? Porque casamento não é o pastor que faz casamento. Não é pastor que faz casamento. Não é pastora que faz casamento. O casamento, quem faz é o juiz. O casamento, ele é feito pelo juiz no cartório. Aquele é o casamento. Aquele casamento, o casamento oficial é por isso que diz ali, pela lei, que está ligado pela lei. Pela lei. Só pode casar depois que morre. Só pode casar depois que morre. Por quê? Assim, para Deus. Só pode casar depois que morre. Casar outra vez depois que morre. Uma das partes. Para Deus. Porque o casamento é feito pelo juiz. O casamento na igreja evangélica, o casamento para Deus, ele só tem a bênção de Deus. Quando o pastor faz aquele casamento, diz que é casamento, ali é a bênção de Deus no casamento. É o casamento aprovado por Deus, porque aquele casamento foi unido pelo homem, tem tudo certinho, direitinho, não é mais fornicação, mas agora pela lei estão casados. Estão andando com Deus, andam na palavra de Deus, decidiram se caminhar com Deus. Aí sim, aprovado por Deus, aí vem a bênção de Deus no casamento. Então, por isso que diz aqui assim, pela lei, se casar outra vez, porque adulterou, e casar novamente está fora da palavra. Se casar outra vez, porque morreu o cônjuge. Não, mas eu tenho direito, morreu, eu estou viúvo, posso casar. Se não for no Senhor, não pode. Não é aprovado por Deus. Se não for no Senhor, assim, a outra pessoa que você vai casar, ser também da luz, ser também de Deus, ser pessoa também que anda com Deus, que vai unir-se a você para ser aqueles que vão andarem juntos. Se não for, também não é aprovado por Deus. O homem pode até fazer pela lei, pode até casar, mas por Deus não é aprovado, não tem a bênção de Deus. Ele diz aqui, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar. Com quem quiser. Com quem quiser. Ah, não é qualquer um. Não. É esse aqui o que é que fala aqui? Com quem quiser, contanto que seja o quê? No Senhor. Hein? Com quem ela acha que deve. Pediu a Deus a direção, Deus mostrou quem era. Então é esse aqui ou é essa aqui. Você vai fazer aquela escolha, mas contanto que seja do Senhor, que tenha a aprovação de Deus, que tenha a bênção de Deus. Caso contrário, esse casamento não tem como dar certo. Pode até casar, mas não vai dar certo. Amém? Glória a Deus? Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, porque agora já excedeu o nosso horário, nós vamos orar, né? Em nome de Jesus. Mas que fique isso no teu coração, que você reveja quem vai casar, quem é casado, quem pretende casar, quem não casou. Nós temos que rever aqui o seguinte: o meu casamento vai ser aprovado por Deus, eu ainda vou casar. É aprovado por Deus? Eu estou de acordo com a palavra de Deus para ser aprovado por Deus? O meu casamento vai se realizar? Ou eu que já casei, o meu casamento está aprovado por Deus? Da forma que eu estou, o comportamento que eu estou tendo, da forma que eu estou agindo, está aprovado por Deus o meu casamento? Porque se você entendeu que não está, procure por onde colocar de uma forma que agrada a Deus, porque caso contrário, vai ser impossível você ser feliz no teu casamento, ser feliz no teu conjugal. Em nome de Jesus, amém? Quem entendeu pode aplaudir o Senhor bem forte? Quem é livre? De toda a honra? Glória, toda a louvor. Aleluia! Vamos lá. Então, o papelzinho agora para os obreiros, todo mundo já entregou? O papelzinho das causas impossíveis? Caiu lá em som. Assustou todo mundo aí. É o prato da bateria. Mas é o vidro, né? É Linaldo, foi Linaldo, né? Aí eu falo para ele: Linaldo, foi você? Não, foi minha mão. Foi eu não, foi minha mão. Falava isso pro meu pai ficava bravo.
Foi eu não, foi minha mão. Você está brincando comigo aí, né? Bom, vamos lá, né? Todo mundo pegou o papelzinho de oração? Vamos ficar de pé agora? Em Jesus? Coloque de pé. Vou pedir para os obreiros vir para cá orar, vou pôr a mão sobre os pedidos. E como tem muito obreiro pela manhã, reza aí para todo mundo orar. Em nome de Jesus. E você vai orar daí. Estende as mãos para cá, vamos orar juntos aqui. Em nome de Jesus. Unir a nossa fé. Creia no poder da oração. Você vai escrever aí aquilo que é impossível. O que é que está sendo impossível para você? Impossível um aumento de salário, impossível uma promoção, impossível ter um emprego. O que é que está sendo impossível que está buscando e está difícil? É aquilo que está mais difícil que você vai pôr. Está difícil sair do remédio. O que é impossível? Para mim está sendo impossível sair do cigarro, do álcool, da bebida, da droga. Está sendo impossível. Coloca aí o que parece que é impossível para você. Aí nós vamos orar ali. E o impossível para você é possível para Deus. Em nome de Jesus, amém? Pode ser impossível para você, mas para Deus é possível. Todas as coisas, em nome de Jesus. Enquanto vão escrevendo ali, quando escrever, pode entregar para alguém e colocar isso na mesa. Mas nós já vamos orando aqui, demora um pouquinho e vamos ganhar tempo, né? Aí já coloca e participa da oração. Mas fecha os olhos, vai falando com Deus agora. Estenda as mãos até se conectar. Senhor Deus, que faz diferente agora depois da tua palavra. Nós sabemos que Deus tem coisas impossíveis para o homem. Como nós ouvimos na palavra, que é impossível ter um casamento abençoado. E muitas pessoas estão dizendo, mas é impossível novamente o meu casamento ser feliz. Vai ser aparentemente impossível haver reconciliação com aquele homem, haver reconciliação com aquela mulher. Parece que é impossível do jeito que eu estou vendo, da forma que eu estou enxergando. Não, mas você sabe, o impossível para você é possível para Deus. O que precisa tão somente para a tua vida conjugal ser feliz, para agora você ter felicidade no teu casamento, para agora você ter prazer na tua vida conjugal. O que precisa nesse momento agora, a partir de hoje, é tão somente essa união ter a aprovação de Deus. Ser aprovado por Deus. Quando esse casamento é aprovado por Deus, ele tem a bênção. E quando tem a bênção, olha, o diabo não entra, o mal não pode lhe tocar, a maldição não pode chegar. As bênçãos do Senhor vão ser aquelas que vão te acompanhar, vão ser aquelas que vão estar. Olha, alegria, você vai ter alegria de estar perto do teu cônjuge, você vai ter prazer de estar próximo daquela pessoa, você vai ter prazer de passear com ela, de viajar com ela, você vai ter satisfação de estar ali juntinho a ela. Por quê? Porque tem a bênção do Senhor, porque tem o amor no teu coração, o amor pelo teu cônjuge, o amor que tinha esfriado, que não tinha acabado, que não acaba, mas esse amor que tinha esfriado, ele novamente reacendeu. Aleluia! Essa é a tua hora, esse é o teu momento. Que é o que estava impossível para você? Deus hoje quis falar conosco sobre a vida conjugal, sobre a vida sentimental. E todos nós temos uma vida conjugal. Tem aquele que pretende, tem aquele que sonha, tem aquela que sonha com uma família, que sonha com um cônjuge, uma união, que sonha com um par perfeito, mas muitas vezes não observa, não enxerga, não olha para ver se aquilo que ela está pretendendo está de acordo com a vontade do Senhor, se tem a aprovação do Senhor, se tem a bênção do Senhor. E muitos pela ignorância caíram no erro, fizeram de uma forma errada, mas muitos não foram ignorantes, muitos conheciam a palavra, conheciam a Deus, mas foram pelo desejo do coração, mas foram por aquilo que o coração almejava e foram enganados pelo seu próprio coração. Mas coloque diante do Senhor agora, porque agora você ouviu na palavra que você tem que suportar. Você ouviu na palavra, que agora você tem que ser aquela pessoa que vai reverenciar. E reverenciar o que é? Respeitar. Você tem que respeitar como teu marido, tem que respeitar como tua esposa, tem que ter respeito porque ela é teu cônjuge. Ela é também aquela pessoa que você se uniu a ela, não para fazer, para ter atitudes como você tem tido, mas tem que se colocar no Senhor,
de acordo com aquilo que a palavra fala. Reverência, reverência. Casamento sem respeito ele não flui. Casamento sem respeito não vai, não prospera. Casamento sem respeito é pecado. Está no pecado. Se não tem respeito de ambas as partes, está no pecado total. Pecado de ambas as partes. Pecado dos dois lados. E casamento no pecado ele morre. Pecado morre. Pecado leva à morte. Pecado, o salário do pecado é morte. Se nós ficarmos andando em desacordo com o que Deus fala para agir na nossa vida conjugal, estamos pecando e não tem como, vai chegar a morte, vai morrer. O que eu tenho que fazer? Não, antes que morra, eu tenho que me erguer, me levantar, me colocar, assumir minha posição, porque eu não quero morte no meu casamento, eu quero vida. Eu não quero morte na minha vida conjugal, eu quero vida com alegria, com prazer, com abundância. O Senhor diz que Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Esse casamento tem que ser abundante. Esse casamento, essa união, ela tem que ir até o término, até que a morte separe, assim como diz na palavra do Senhor. E para isso nós temos que estar amando o nosso cônjuge como Cristo amou a sua igreja. Por isso digo, toda maldição que está impedindo essa união, toda maldição que está amarrando o casamento dessa pessoa, que está levando para a destruição, que levou praticamente para a separação, que desfez a família, que desuniu essa família, agora está sendo quebrada essa maldição, porque pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, espíritos malignos que agiam na vida conjugal, que havia na vida do casal, agia na vida do casal, que estavam tentando destruir, que estavam tentando levar à distância, à separação, que estavam trazendo as contendas, as brigas, as confusões, nós paralisamos agora. Parecia que esse casamento não tinha mais jeito, parecia que era impossível reatar o casamento, parecia que era impossível ter uma união novamente, parecia que não tinha mais jeito, que estava no lado, que isso era coisa do passado, que não poderia mais existir. A paz, o amor, a união, a concordância, a felicidade, mas tudo isso era obstáculos do maligno, tudo isso era impedimento do Satanás. Mas para o nosso Deus não é impossível você ser aquela pessoa feliz. Não é impossível a união estar no nosso Deus. Não é impossível recomeçar tudo de novo. Por isso agora nós queremos, porque você, Satanás, vai sair dessa vida, vai sair desse casamento, vai sair dessa união, vai sair daquela casa, vai sair dessa família, vai sair de onde você tem agido. Você vai sair do teu mal, com tua discórdia, com tua briga, com tua confusão, com tua rejeição, com teu palpite, com teu desejo de divórcio. Você vai sair daí agora com aquela pessoa que diz que não casa, que não quer casar, com aquela pessoa que aceita a vida como está. É impedimento teu, Satanás, é barreira do meu demônio, e nós vamos ordenar agora. É pelo poder e pela autoridade no nome de Jesus. É nessa autoridade que eu nos veio para ordenar, para exigir, para dar a ordem. E agora todo mal que agia na minha vida conjugal, todo mal que havia na minha vida sentimental, todo mal que havia no meu casamento, na minha casa, na minha união, diga agora eu ordeno, é você, Satanás, diga agora eu ordeno, diga pega tudo que é teu agora, diga sai da vida dessa pessoa, diga sai desse casamento, sai dessa vida conjugal, diga sai da fora, vai embora e nunca mais volte em nome do Senhor Jesus. Vamos! Nós queremos, ó Pai, que hoje houve restaurações, que hoje houve, ó Pai, o teu governo, que hoje Satanás caiu por terra, que essas pessoas, meu Deus, que estavam enfrentando problemas conjugais, elas foram alcançadas pelo teu poder. Porque, meu Deus, o Senhor operou em nosso meio. E nós sabemos, ó Pai, tudo o que temos que fazer para ter a aprovação tua, para ser um casamento aprovado, uma vida conjugal aprovada, e temos certeza que sendo aprovada, esse aprovado quer dizer, tem a tua bênção. E tendo a tua bênção é o principal que nós precisamos. É aquilo que mais precisamos ter na nossa vida conjugal, é a tua bênção, é a tua aprovação. E queremos, Pai, que o Senhor operou nessa manhã. E todo aquele que creu, diga eu creio. Eu pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus! Vamos sentar aqui um pouquinho com Jesus? Você do telescópio aí, Deus abençoe. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Fica na bênção em nome de Jesus.